Beleza, então. Vamos começar então aqui efetivamente, pessoal. A primeira atividade que eu vou passar para vocês, essa aqui é da página 83, tá? E é o número R3. Lembra que eu falei que depois eu pego e mando para vocês as fotos do exercício também do livro, tá? Que é um outro livro que eu achei aqui, que é muito bom também. Aí eu vou explicar o que ele pergunta para a gente aqui. Ele passa para a gente um plano cartesiano, igual estou desenhando aqui, e nesse plano cartesiano, ele acaba dando para a gente duas retas. Eu vou fazer as duas retas aqui. Essa reta aqui, azul, que passa pelo 3 e pelo 4. E dá uma outra reta aqui, que eu vou chamar de reta, que eu vou desenhar de vermelha, aqui. Tá? E essa vermelha aqui, ela passa aqui nesse ponto, que é o ponto 2, e nesse ponto aqui, que é o ponto -1. Vocês desconsideram a escala, tá? Desconsidera a escala aqui. Aí, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Isso. Qualquer coisa, depois, se for necessário, diminua também o zoom para poder enquadrar ali na tela. Então, percebam só, aqui você acaba tendo um ponto P. O que o exercício pergunta aqui, gente, é quem é esse ponto P. Ele pergunta quem são as componentes desse ponto P aí. Beleza, então aqui você tem o X, aqui você tem o Y, tá certo? Pessoal, eu vou dar nome às retas. Essa reta, no caso, eu vou chamar de função. Essa função aqui, eu vou chamar ela de função, por exemplo, G. Na verdade, essa aqui vai ser a G, que está de vermelho, e a outra azul aqui, eu vou chamar ela de função F. Tá? Função F e função G. O que ele pergunta para a gente aqui é quem vai ser, no caso, as componentes do ponto P. É um exercício bem interessante que ele mescla um pouco de tudo que a gente viu até o presente momento. Por exemplo, se você olhar esse pontinho aqui, esse ponto especificamente aqui, não sei o que trava mais, minha mente ou minha imagem. Aí não tem jeito, pessoal. Aí, no caso, pode ser a minha internet, pode ser a internet de vocês. É um problema. Mas vamos lá. No caso, esse pontinho aqui, no caso, que é 4, eu vou tentar falar bem devagar, então, para que todo mundo consiga acompanhar, já que tem essa questão do retardamento e da internet, né? Você perde um pouco de tempo nisso. Esse ponto 4 aqui, ele vai ser o ponto 4 do X e 0 do Y, tá? Porque sempre que um ponto estiver sobre o eixo X, a componente do X é o valor que tiver aqui e a componente do Y sempre é 0. Então, sobre o eixo X, a componente do Y é 0. Por sua vez, então, seguindo a mesma estratégia, esse ponto 2 aqui, quais são as componentes dele? 2 do X e 0 do Y. Agora, esse 3 aqui vai ser o contrário, pessoal. O que acontece? Ele está sobre o eixo Y, né? Então, se ele estiver sobre o eixo Y, tal qual é o caso aqui, a componente X que vai ser 0 e o Y vai ser 3. Fica 0 e 3. Então, sempre que um ponto estiver sobre o eixo Y, a componente do X dele é 0. Certinho? Beleza? E agora aqui, esse último ponto aqui, que é o ponto que a gente não identificou ainda, segue o mesmo critério do ponto anterior aqui em cima. Ou seja, o valor do X dele vale 0 e o Y é -1. Essa primeira parte aqui, pessoal, vocês conseguiram perceber aí que eu retirei cada pontinho? Sim. Sim? Beleza? Vamos lá. Vamos continuar então aqui, pessoal. Seguindo aqui, então olha só, você pode perceber que a função F, ela passa pelos pontos. Ela passa pelos pontos, no caso, função F, ó, 4 e 0, e passa pelo ponto 0 e 3. Então, passa pelos pontos 4 e 0 e 0 e 3. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, eu vou achar quem vai ser a função F. Aí, como é que eu posso fazer isso aqui? Lembra o seguinte, no caso aqui, eu sei que a função F, vou chamá-la de f de x aqui, ela sempre vai ser dada pela forma ax mais b. É dada por essa expressão aqui.
que acontece? Sempre que você quiser achar uma função desse tipo aqui, fica muito fácil se você pegar os determinantes. Ou seja, uma conta desse tipo aqui, gente, eu posso fazer da seguinte maneira. Ó. Eu posso vir aqui. Lembra que você chamar de f de x ou chamar de y é a mesma coisa. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Ó. Você coloca x e coloca y. Aqui. Aí você vem aqui embaixo, coloca 4 e coloca 0. Depois você vem aqui e coloca 0 e 3. Por que esses pontos? Que são os valores por onde a função f aqui está passando. Vocês estão vendo isso? Então, x e y são os valores que são as variáveis. 4 e 0 é o primeiro ponto. 0 e 3 é o segundo ponto. Beleza? Aí você vem e coloca 1, 1 e 1 aqui. O que eu vou montar aqui na prática, pessoal, vai ser um determinante aqui. Como é que funciona o determinante? Eu pego essas duas colunas aqui e reescrevo aqui. Vai ficar um pouquinho apertado, mas eu acho que vai dar para ver. Bom, fica x, y, 4 e 0 e 3. E trabalha a partir da regra de Sarros. Quando você fizer isso aqui, então, você consegue achar quem que é a função que passa pelos pontos dados. Acho que dá para enxergar aí, né? Tá aqui. Pessoal, então olha só, talvez valha a pena fazer o seguinte, já para não ficar muito embolado, só vai acabar embolando demais, vou refazer essa conta aqui embaixo, com espaço maior, aí todo mundo consegue identificar, tá bom? Quer ver? Deixa eu montar ela aqui de novo com mais calma. É a mesma conta. Vai ficar x, aqui vai ficar y, aqui vai ficar 4, aqui 0, que é o primeiro ponto, e depois o ponto 0 e 3. Aqui eu coloco 1, 1 e 1. Esses 1 que eu coloco aqui na última coluna são padrão, é da fórmula. Aí, pela regra, no caso, pela regra de Sarros, eu devo pegar essas duas primeiras colunas aqui e reescrever aqui do outro lado. Colocar um x, um y, um 4 e um 0, e um 0 e 3. Aí eu vou traçar as diagonais aqui. Sim, e assim também. Aí, gente, isso aqui é só pegar igualar a zero e desenvolver. Lembra o seguinte, vou multiplicar as diagonais, sempre que você pegar uma diagonal que está descendo assim, você mantém o sinal dela. E a diagonal que sobe acaba trocando o sinal. Então, por exemplo, x vezes 0 é 0. 0 que multiplica 1 vai dar 0 mesmo. Depois aqui, ó, y vezes 1 dá y. Y vezes 0 vai dar 0 mesmo. Depois aqui, ó, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, a gente manteve o sinal. Quando subir, que vai trocar. Ó. 0 vezes 1 vai dar 0. Então, fica menos 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes y é 4y. O que vai dar para fazer agora aqui, gente, é organizar. Quer ver? Eu posso pegar e colocar assim, menos 4y. Aqui, ó. Esse 3x joga para o segundo membro, ele fica positivo. Esse 12 que joga para o segundo membro também fica, só que agora fica negativo. Então, percebam só, essa continha vai ficar assim. Como aqui é negativo, posso pegar e multiplicar tudo por menos 1. Logo fica, ó, 4y igual a menos 3x, e aqui fica então mais 12. Certo, pessoal, até aqui, todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou está muito confuso? Beleza. Então, olha só, agora eu posso falar que y vai ser igual a menos 3x sobre 4 mais 12 sobre 4. Aí simplificando 12 com 4 aqui, porque tinha um 3, lembra? Aquele 3 ele passa tinha um 4, aquele 4 passa dividindo tanto 3 quanto 12.
Logo, essa continha vai dar isso aqui, ó, menos 3 sobre 4x mais 3. Então, essa aqui vai ser a nossa função f de x, que é a primeira que eu vou precisar. E, resumo da história, pessoal. Se você tiver, então, 2 pontos, você consegue achar a função a partir daquela fórmula que está lá. Eu vou tentar seguir a mesma ideia com vocês para achar, no caso, a função g. Quer ver? A função g passa por quais pontos? Função g. A função g vai passar pelos pontos. Ó, se você olhar aqui a função g, passa pelo ponto 0 e menos 1 e pelo ponto 2 e 0. Estão vendo aqui? Ó? Esse pontinho aqui que eu estou com a ponta da caneta é 0 e menos 1. Esse pontinho aqui é o ponto 2 e 0. Então, a gente vai montar o mesmo determinante para a gente conseguir achar, no caso, a função g. Então, passa pelo ponto 0 e menos 1 e pelo ponto 2 e 0. Moral da história. Eu vou montar esse determinante aqui, pessoal. Como é que a gente monta? Fica assim, x, aqui fica y, certo? Aqui fica 0, aqui fica menos 1, e aqui fica 2, e aqui fica 0. E aqui fica 1, 1 e 1 de novo. Mesma história, reescreve as duas colunas aqui do outro lado. E vou traçar as diagonais agora. Muito bem. Continuando aqui, gente, ó, x vezes menos 1 dá menos x, que multiplicar 1 vai dar menos x mesmo. Por sua vez, ó, y vezes 1 dá y. Y vezes 2 vai dar 2y. Como tem um zero aqui, dá zero mesmo. Subindo agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2, que multiplica 1 vai dar menos 2. Então, vai para cá, fica mais 2. Aqui tem um zero, vai dar zero, e aqui tem outro zero, vai dar zero. Consequentemente, como é que fica essa continha aqui? Fica um 2y, ó. Joga esse menos x para cá, ele fica positivo. Joga esse 2 para o segundo membro, ele fica negativo. Passando aqui o 2 dividindo, fica x sobre 2 menos 2 sobre 2. Simplificando aqui o 2 com 2, menos 1, então. Legal, pessoal? Tranquilo isso aqui? Pode seguir? Boa? Então, essa função aqui vai ser a função g. Tá? A primeira aqui em cima foi a função f. E essa aqui, então, vai ser a função g do nosso gráfico lá. Vai ser y igual a x sobre 2 menos 1. Pessoal, o que o exercício, o que o exercício pergunta aqui para a gente? Ele pergunta para a gente quem são as componentes desse ponto P que está aqui. Que é o quê? Que é a interseção da função g com a função f. Quando você fala interseção, basicamente quer dizer que é o ponto em comum entre eles. Então, para calcular o ponto P, basicamente é só pegar e igualar as duas funções. Porque se eu encontrar o ponto onde essas duas funções são iguais, ó, nesse ponto aqui, você pode perceber que nesse ponto, a função g e a função f, elas se encontram. Se elas se encontram, quer dizer que nesse ponto elas são iguais. Então, eu vou explicar para vocês como é que faz para calcular agora aquele ponto G que está sendo procurado, aquele ponto P que está sendo procurado aí. Ó, cálculo do ponto P. O que está acontecendo aqui? Quer ver? Eu sei que a função f de x, ela é um y igual a menos 3 sobre 4x mais 3. Depois, a função g de x, ela é um y igual a x sobre 2 menos 1. Aqui são as duas funções em questão. Então, o que eu faço?
Basicamente, se eu quero calcular o P, eu sei que é o ponto onde as duas são iguais. Então, é só pegar e igualar as duas. Eu vou pegar e vou igualar essa parte aqui, ó. Já que eu quero o ponto onde as duas sejam iguais. Então, se eu pegar e igualar menos 3 sobre 4x mais 3 ax sobre 2 menos 1, como é que eu resolvo uma equação dessa? Primeiro passo, eu posso pegar esse 3, jogar para cá, fazer o seguinte, tirar logo o MMC. O MMC de 4 e de 2 é o próprio 4 mesmo. 4 dividido por 4 dá 1. 1 que multiplica menos 3 é menos 3x. Lembra que esse 3 está sobre 1 e esse 1 também está sobre 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 3 é 12. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Cancela esse 4 aqui, ó. Então fica 3x menos 2x, na verdade, vai trocar o sinal. Tá? Menos 2x igual a menos 4, ó, menos 12. Então, gente, menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Igual a menos 16 aqui. Multiplica tudo por menos 1. Logo, x é igual a 16 sobre 5. O x aqui é 16 sobre 5. Para calcular o y, agora é fácil. É só pegar qualquer uma das fórmulas aqui, no lugar do x, colocar o 16 sobre 5 e resolver. Vou pegar, por exemplo, a g. Vou calcular g de 16 sobre 5. Aí fica assim, olha. Fica no lugar de x, eu coloco isso. Fica 16 sobre 5 sobre 2. Menos 1. Como é que divide frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso aqui da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, aqui, gente, ó, dá para cortar o 2 com 16, fica 8. Então, fica 8 sobre 5 menos 1. 5 vezes 1 dá 5. 8 menos 5 é 3. Portanto, o ponto P, que foi procurado lá, ele é 16 sobre 5 e 3 sobre 5. Seria isso aqui. Eu não entendi esse bololô, bololô não, mas tudo bem. Bom, gente, olha só. Essa conta aqui ela não é trivial, obviamente, mas é uma conta bem completa, tá? Uma conta bem completa mesmo. Vou tentar fazer outros exemplos aqui um pouco mais simples que esse, tá? Que esse aqui talvez pesou um pouco. Mas, pelo menos, o que eu gostaria que vocês soubessem dessa conta aqui, principalmente, é isso aqui, ó. Se eu te der 2 pontos, eu consigo achar, no caso, a função a partir dessa conta aqui, a partir desse determinante aqui. Então, o foco principal dessa conta é você achar, no caso, a função a partir do determinante. Tá? Isso tem que ficar bem claro aí para a gente. Deixa eu tentar fazer uma conta um pouco mais simples que essa. Bom, deixa eu fazer então essa conta aqui que é um pouco mais simples que a anterior. Seria, no caso, o exemplo número 3, vou colocar a página primeiro, seria a página 77, número 3. Ele fala o seguinte, pessoal, dentre os itens que estão aqui,
ele pega te dá alguns parâmetros e pergunta para você quem que é a função que atende a determinados parâmetros. Por exemplo, a letra D dele, ele passa para a gente dois parâmetros. Ele fala para a gente que o f de 3 é igual a 11 e fala para a gente... Aliás, deixa eu fazer, em vez dessa, deixa eu fazer a letra E, que é melhor. Espera aí. A letra E fala o seguinte. Ele fala que o f de 1 é igual a 3 e fala que o f de 3 é igual a 5. E pergunta para a gente quem que é a função que atende esses dois parâmetros aí. Olha só, gente, quando você fala que o f de 1 vale 3, como é que você interpreta isso em termos de ponto? Quer dizer que quando o x for 1, o y vai ser quem? Vai ser 3. Tá? Quando ele fala para a gente que o f de 3 é 5, como é que você interpreta isso? Quando o x for 3, o valor do f vai ser quanto? Vai ser 5. Legal? Tranquilo? Pode seguir, pessoal? Aí, para você obter a função, é só pegar e utilizar aquele determinante que passei anteriormente. Você coloca x, coloca y, 1 e 3, e aqui eu coloco 3 e 5. Poderia ser invertido, eu poderia colocar esse ponto em cima e esse outro ponto embaixo. Se eu tivesse trocado a posição aqui, dá a mesma coisa. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou reescrever as duas primeiras colunas. Certinho, pessoal? Vou traçar aqui o gráfico. Aliás, vou traçar, desculpa, as diagonais. E vou desenvolver então. Ó, se você pegar o x e multiplicar pelo 3, vai dar 3x. 3x que multiplica 1 vai dar 3x mesmo. Y vezes 1 dá y. Y vezes 3, 3y. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5 é 5 mesmo. Lembra que a diagonal secundária agora você acaba trocando o sinal. 3 vezes 3 dá 9. 9 que multiplica 1 vai dar 9 mesmo. Então fica negativo. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes x, 5x. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes y é y. Igual a 0. Aí desenvolvendo aqui, gente, ó. 3x menos 5x dá menos 2x. 3y menos y vai dar, então, 2y. 5 menos 9 é menos 4. Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou sempre pegar e achar a forma reduzida. A forma reduzida é quando eu deixo o y isolado no primeiro membro. Seria basicamente o seguinte, ó. 2y igual a 2x mais 4. Logo, y igual a 2x sobre 2 mais 4 sobre 2. Aí, simplificando aqui e aqui, dá isso. Gente, a outra questão, eu não vou me preocupar muito com ela, não, mas essa questão aqui eu queria muito que vocês tivessem entendido. Eu pretendo cobrar algo similar a isso aqui naquela lista que eu vou passar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa dessa questão aqui? Tudo certo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, pergunte. Só que é importante que eu pretendo cobrar algo nesse sentido aqui. Muito bem. A próxima conta aqui, pessoal, eu vou trabalhar com gráficos aqui. Tá? A ideia que eu passei para vocês quando trabalhei com gráficos é esboçar o gráfico, mas sem fazer aquela tabelinha. O nosso foco não é fazer aquela tabela, é fazer o gráfico a partir dos elementos que você consegue identificar na própria função.
Vamos ver se eu acho algum legal aqui. Aqui. Tem um exercício aqui que ele não pergunta para a gente exatamente o gráfico, mas eu vou acrescentar isso. Seria o número 14 da página 84. Ele dá para a gente uma função e, a partir da função, pergunta quem que é o gráfico dela. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho um f de x igual a 3x menos 12. Pessoal, se você olhar o conteúdo que eu passei para vocês, eu falei o seguinte, que sempre o gráfico intercepta o eixo y no termo dependente, intercepta o eixo x na raiz. Então, percebam só. E o geral disso aqui, qual que é o geral disso? O exemplo geral seria o seguinte, dado uma função da forma f de x igual a x mais b, esse b aqui é o lugar onde o gráfico intercepta o eixo y, sempre ele. E no caso, se você pegar a raiz, lembra que no caso a raiz de uma função é o valor do x para o qual ax, ou se você preferir, para o qual f de x é igual a zero. Então, se eu pegar essa conta aqui e resolver, você acaba achando, no caso, a raiz da função. Esse cara aqui, no caso, que é a raiz, é o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, sempre acontece assim, ó, o gráfico vai interceptar o eixo y no termo independente e o eixo x na raiz. Seria isso aqui. Tá? Então, é só usando isso aqui que eu quero que vocês esboçem esse gráfico aqui. Então, por exemplo, se você olhar para essa função aqui, de imediato, onde é que o gráfico vai interceptar o eixo y? Lá, pessoal, o eixo y, onde que seria? No 7. Não. Calma aí, tô chegando não. Aqui? Tá muito ruim. Deixa eu ver se melhora. Ah, tá, lá em cima. É lá em cima. Aqui, ó. Menos 12. No menos 12. Então, sempre o gráfico vai interceptar o eixo y no valor que não tiver o x. Quem não tem o x aqui nesse caso é o menos 12. Então, esse gráfico ele vai ter a seguinte configuração. Sim. O menos 12 vai estar aqui embaixo, que ele é negativo. Tá? E a gente vai achar, no caso, a raiz. Quando você fala em raiz, tem que pegar o 3x menos 12, que no caso é a equação, igualar a zero. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar um x, esse x que é a raiz. Aqui está bem fácil, olha. Ficaria um 3x igual a 12, x igual a 12 sobre 3. Que daria, então, quanto? Daria 4. Então, esse valor aqui, onde intercepta o eixo x, é a raiz, que nesse caso é 4. Ó. Aí o gráfico vai ser uma reta que vai do 12, negativo, até o 4. Seria isso aqui, ó. Tá? E esse 4 aqui, no caso, é a raiz. De boa, pessoal, entender isso aqui, todo mundo? Ó, esse exemplo aqui de esboçar gráfico também eu achei fundamental, tá? Se alguém não entendeu, é só perguntar que eu explico de novo. Isso aqui eu pretendo cobrar de vocês também. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vou fazer com vocês a letra D, dessa mesma questão aqui. A letra D está assim, tem um f de x igual a menos 1 sobre 5, menos 6. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou, no caso, achar a raiz e também vou esboçar o gráfico. Aí, pessoal, tentando seguir exatamente aquele modelo que eu passei para vocês anteriormente, onde é que o gráfico vai interceptar o eixo y? No menos 6, que é o termo independente. Vamos supor que o menos 6 esteja aqui. E o eixo x na raiz. Lembra que para você calcular a raiz, tem que pegar o menos 1. Aqui é menos
menos 1 quinto de x. Tem que pegar o menos 1 sobre 5x, menos 6 igualar a zero e resolver, no caso, essa equação aqui. Mas é de boa, ó. Se eu fizer a seguinte conta, menos x, 5 que vou colocar aqui menos x sobre 5, vou pegar esse 6 e jogar para o segundo membro, então ele fica positivo aqui. Se eu fizer a seguinte conta agora, multiplicar invertido, ó, lembra que esse 6 aqui está sobre 1. 1 vezes x, menos x é menos x. 5 vezes 6, quanto que é? É 30. Logo, multiplicando por menos 1 aqui, x igual a menos 30. Quer dizer, então, que aqui, não respeitando escala, que não vai caber aqui, que o 30 é um número muito grande, ele fica aqui. Vamos supor que o menos 30 esteja aqui. Logo, como é que vai ser esse gráfico aqui? É só pegar e ligar esses dois pontos aqui, ó. Certinho, pessoal? Entenderam isso aqui? Legal? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, só para finalizar, que está quase na hora de encerrar essa primeira parte da aula, eu vou fazer um exemplo extra para vocês. O exemplo extra é esboçar o gráfico da função f de x igual a colocar aqui 3x, um caso assim. Percebam só que a primeira coisa aqui é que você não tem o termo independente. Na verdade, tem. Se você tem só o 3x assim, fica intrínseco, o termo independente vale zero. Então, aqui, olha, pegando esse plano cartesiano aqui, eu sei que ela vai passar pelo zero, já que o termo independente que não está explícito aqui, fica implícito que ele vale zero. Eu sei que passa por aqui. No entanto, se eu calcular a raiz, olha só, se eu calcular a raiz aqui, eu vou ter 3x igual a zero, x igual a 0 sobre 3, 0 sobre 3 é x igual a zero do mesmo jeito. Mas eu já sei que vale zero, já foi usado o zero aqui uma vez. Então, se já foi usado o zero aqui uma vez, eu não consigo usar ele de novo aqui. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a achar um outro ponto qualquer diferente desse que eu estou trabalhando aqui, já que tanto o termo independente quanto, no caso, a raiz deram zero. Aí, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou pegar um valor aleatório, preferencialmente não muito grande, e calcular o valor de x nele. Exemplo, pega o valor 1, poderia ser 1, 2, o número que você quiser, só que quanto maior for o número, mais trabalho você vai ter. Então, essa conta fica 3 vezes 1, então vai dar f de 1 igual a 3. Logo, o ponto aqui fica 1 e 3. Aí eu consigo obter esse outro ponto aqui. Aí eu marco, ó, 1 está aqui, vou marcar o 3 aqui em cima, eu acabo tendo esse outro pontinho aqui. Aí, se eu tiver dois pontos agora, eu posso pegar e ligar e ter a reta que eu estou procurando, o gráfico que eu estou procurando. Entenderam, pessoal? Então, nesse caso em que você só tinha o 3x, que não tinha o termo independente, a gente é obrigado a pegar e usar, no caso, calcular o f de um outro ponto, então, usar essa estratégia aqui. Pessoal, olha só, vai acabar a aula agora e são 8h10. Vamos dar 5 minutos, tá? 8h15 a gente retorna, pode ser? Então, 8h15 a gente está de volta aqui.